Manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na 92. A música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. 984410010, você manda o WhatsApp pro Maninho. Olha só, amanhã chegou o grande dia. Os caras estavam aqui com o Dinão Cardoso, Ale Koga e o Marcão Gaúcho no Turbo. Presence Led Zeppelin, confirmadíssimo na cidade, tá bom? 8 da noite no Teatro Criciúma Elias Angeloni. Os caras são incríveis e nós comprovamos oficialmente aqui dentro, belezaça? Tá? E falar nisso, quero saber se você já garantiu o seu ingresso. Talvez não tenha amanhã, então compra hoje pra garantir um baita espetáculo no teatro, tá? Os caras são bons demais e a gente comprovou. Entra no Minha Entrada, 8 da noite amanhã no Teatro Criciúma Elias Angeloni, belezaça? E olha só, muita coisa aconteceu aí nas últimas 2 semanas, né? Nós tivemos um atentado, né, ao Trump nos Estados Unidos, né? E muita especulação em cima disso também se levantou. Se era verdade, se era mentira, o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu falei o seguinte, não, peraí. Aí meu querido Bruxo, sócio desse programa, já Tony Provenzano, me provocou. Falou o seguinte, não, mas então peraí, mano, vamos falar um negócio sério. E se é pra falar sério, o Tony convocou um especialista, então é isso? Exatamente. Um especialista. Trouxe um especialista pra brigar contigo aqui. Exatamente. Tony Provenzano e Lourenço Benedetti, prazer recebê-los, senhores. Como é que estão? Boa tarde, Mano. Boa tarde, Lourenço. Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez, a satisfação estar aqui no programa, né? E desta vez pra gente tentar elucidar um pouco, né? Toda essa polêmica que está sendo levantada em torno do evento, né? Vamos falar sobre os aspectos técnicos, né? Como é que se dá a segurança de uma autoridade, né? A proteção de autoridades, de executivos, de dignatários. Então, como é que é todo esse planejamento? Vamos avaliar um pouquinho a ação pessoal de cada um dos elementos da segurança ali, principalmente a dos snipers, né? Que foram os grandes vetores os grandes fechos desse evento, né? Realizaram aí com maestria a sua missão. Então, mas isso gera muita dúvida, o pessoal ainda não sabe muito bem como é que funciona, né? E a gente vai estar aqui hoje tentando desvendar isso aí. Vamos analisar de uma forma muito técnica, é isso, Tony? Exatamente, simplesmente com técnica, né? Lourenço Benedetti, um dos sócios do Clube Escola de Tiro 9mm, Bruxão, sempre um prazer te receber. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Mano. Obrigado mais uma vez aí por nos receber. Boa tarde a todos os ouvintes da 92 FM, é um prazer sempre estar aqui com vocês novamente. Olha que você falou que falando de temas polêmicos. Sempre bom, você falou que tá brigando. Só pra deixar Tony. claro, eu não sou especialista em nada, eu vim aqui como civil, dar a minha opinião de uma pessoa que gosta do mundo das armas, aí tem contato com o mundo das armas desde pequeno, e a gente, como dono aí, proprietário de um clube e loja de armas, a gente, em alguns aspectos aí técnicos no mundo das armas, né? Não nessa parte mais técnica de segurança, de autoridades, enfim, essas doutrinas aí que a gente não tem tanto conhecimento, porque a gente não é da área. Mas já participou de alguma coisa Vamos parecida tentar com isso, contribuir com o que a gente sabe, mas a gente também não é perfeito. Né? Mas já participou de alguma coisa parecida com isso, Lourenço? Nunca acabou participando disso? Não, a gente só tem contato com polícias aí a nível nacional, de tudo que é tipo de área, tá, tanto estadual como federal, e a gente pega um pouquinho de cada um quando eles entram a gente entra no assunto, questiona eles sobre alguns assuntos e eles dão a opinião deles, no conhecimento deles, daí a gente absorve um pouco aí. Show de bola. Tony, então vamos falar então sobre o atentado ao Donald Trump, né? Ô Lourenço, eu pedi o Tony me provocou, e aí ele trouxe aqui um dossiê. O cara já me entregou um dossiê na mão com uma análise técnica que é apurada, eu não sei nem por onde eu começo, Tony. Você falou, por exemplo, que gostaria de dividir o programa em algumas partes, é isso? Exatamente. Vamos pro ouvinte se situar, então, como é que nós vamos fazer isso? Então, a gente vai dividir o tema, né, em 3 assuntos. O planejamento e a organização de um evento de segurança de uma autoridade nesse nível, né? Vamos falar um pouquinho sobre a atuação dos seguranças, os círculos de atuação de segurança, né? Desde o mais aproximado até o mais afastado. E por fim a gente vai falar um pouquinho da ação dos snipers, que é o que às vezes causa a maior parte de dúvidas, né? Nesse contexto todo aí. Tá, mas vamos a primeira pergunta, né? Aquele tiro não deveria nem ter acontecido, Tony. Com certeza. Então, primeiro ponto é esse, isso, né, cara? A gente já parte da premissa, sem querer, né, questionar, sem querer, eu sempre digo, do conforto do nosso sofá, do ar-condicionado, a gente tem uma visão.
quem está lá, toda a equipe que está envolvida no evento, obviamente tem outra visão. Então, o que a gente vai falar aqui seria um passo a passo do planejamento, e uma coisa que fica notória é que houve uma falha, né? Alguém se aproximou dentro de um determinado perímetro e executou disparos. Então, uma falha houve. Da onde veio essa falha, como foi? Só uma investigação muito meticulosa para realmente apontar. Até agora, o que nós temos, tudo é especulação. Essa questão da parte do planejamento da organização tem esse objetivo justamente disso, de fazer com que o público entenda tudo que envolve, tá? Então a gente parte primeiramente, já para a gente começar a conversar e deixar claro para todo mundo, não existe risco zero, isso é fato. Por melhor que seja o planejamento, ele está suscetível a falhas. A gente tem aquilo que a gente chama, né, no jargão militar, das fricções do combate. Então, o acaso, a incerteza, né, a própria vontade do oponente, ou da ameaça, a motivação, são coisas que, por mais que tenha um processo, por mais que se coloque numa análise de segurança, numa matriz de valorização de riscos, tem coisas que não tem como calcular, é incalculável, né? Então, qual é o objetivo? O objetivo da segurança é minimizar o risco a níveis aceitáveis. Então, nunca vai existir risco zero. A gente vai buscar minimizar ao máximo. Agora, o risco pode acontecer, porque tem esses imponderáveis que a gente não tem como controlar. Antônio, mas olha só, quando a gente fala do tiro, Lourenço, por exemplo, uma coisa a gente ir lá no stand, num ambiente controlado, em que eu tenho o tempo que eu quero para efetuar um disparo, a distância que eu quero. Outra coisa, você está num evento público, você tem uma pressão gigantesca, você tem um fator psicológico envolvido nisso, você tem o conceito de ser pego, de poder ser morto. Quer dizer, esse atirador, para chegar ali e efetuar esse disparo, ele passou por muita coisa. Com certeza. Quer dizer, até conseguir disparar essa arma e errar ou não o tiro, e às vezes as pessoas falam que é fácil demais acertar, né? Tem mais isso também, né? Como é que você vê isso, por exemplo, você que é um cara que pratica muito a caça? Tu diz em relação ao momento do tiro em si, do disparo. Cara, eu acho que o Tony talvez até pode falar melhor que eu, porque ele estudou bastante isso, principalmente depois desses atentados que eu vi em Santa Catarina. Acho que eles estudaram muito isso. Mas eu, falando psicologicamente do atirador, eu acho que ele entrou num surto. Não sei a palavra certa a dizer, porque eu também não sou psicólogo, mas ele entrou num interno dele ali que, cara, ele focou no objetivo, e não importasse quem gritasse, quem falasse, quem não sei o quê. Ele não enxerga mais nada. Eu acho que ele foi focado, cara, igual ele foi focado. Daí eu só vou te responder essa pergunta, porque se fosse pra entrar em outro assunto eu já ia falar nessa questão da segurança. Na minha opinião, 135 metros é uma coisa... É muito pouco. É uma distância muito curta pra aquele telhado não tá coberto, entendeu? Com segurança. Na minha opinião, é tipo assim, e na opinião de muita gente leiga que observou o negócio. Cara, não é um ambiente igual o Kennedy entrou de carro no meio da cidade, tinha sei lá quantas centenas de janelas pra cobrir a segurança, não teve como. Entendi. Até porque o caso do Kennedy ali, eu assisti uma investigação mais a fundo, pela investigação teve 3 disparos de ponto diferente. Depois eu te passo o vídeo pra você assistir. Quem quiser assistir, eu falo no final. Mas por exemplo, bem interessante, o FBI tentou esconder durante anos. Mas o disparo do Kennedy foi um disparo muito mais complexo. Foi. Ele estava em movimento. Mas foi um disparo muito mais de perto. Muito mais próximo. O primeiro disparo foi em torno de 50 e poucos metros. O segundo já foi a 20 e poucos metros. Entendi. O pessoal não viu, eu tinha um cara em cima de uma cerca, embaixo de uma árvore. Depois eu te passo o vídeo, quem quiser assistir, é bem interessante. Tá, mas vamos... Então, voltando para esse assunto, eu acho, na minha opinião, aquele ambiente é um ambiente muito aberto. É uma cidade o ambiente que do Trump, ou do Trump. É uma cidade que ela é meio que, acho que rural, assim, não é uma cidade de metropolitana. E, cara, sei lá, eu não sou, ele sabe melhor dizer que eu, mas eu acho que ele, se fosse lá, ele ia mandar botar um policial lá em cima daquele telhado. Entendi. Porque não tinha outro ambiente pro cara se esconder. Tem que cobrir uma área de 700 metros de raio, aí, é diferente. Mas nesse sentido, Tony, como é que você enxerga isso? Então, vamos lá. Então, vamos falar da questão do planejamento e organização do evento, né? Então, todo evento desse, principalmente esse nível, né? Um ex-presidente americano, então começa com
a inteligência. Então vão buscar informações, vão fazer levantamentos sobre a área, sobre o local, sobre a cidade. A partir disso, isso é colocado numa matriz. Essa matriz, ela é baseada em dados e baseada em ciência. Ela não é achismo. Não é uma pessoa que, da minha opinião, eu acho que acontece isso. Então essa matriz, ela é bem consolidada. E essa matriz vai gerar um grau de risco. A partir desse grau de risco, né, é que vai começar, aí vai ser aplicado o protocolo. Então a segurança, vamos botar aqui no Brasil, né, a segurança presidencial, ela tem vários protocolos, né, vários níveis. Então, e são vários módulos também. Então ali aqui é dito, quantas equipes de segurança pessoal vão, quantos veículos, quantos atiradores, né, qual é o perímetro. Observando ali, claro que eu não tenho todos os dados, mas eu fiz uma busca ali pelo Google Earth ali, e tentei correr ao redor do evento ali do Parque de Exposições, onde ocorreu o evento. A área é completamente cercada. Ela tem uma cerca, um cercamento de tela relativamente alto. O que eu imagino que estabeleceu-se aquele perímetro, o perímetro para a segurança pessoal ou imediata e para a segurança aproximada, né? Acredito eu. Então, aquele perímetro onde tinha o controle de acesso à entrada do Parque de Exposições, tem um portão, a partir dali já consegue se ter um controle de acesso. O restante, fora dessa área, fica para outros órgãos. Então, há uma reunião, há um reconhecimento, há um levantamento de itinerários, de locais. Isso tudo que o Lourenço falou está muito correto. Tá? Então, aquilo ali. Então, o que acontece? Provavelmente, no protocolo, eu não estou dizendo que aconteceu, mas imagina-se, no protocolo, dentro dessa avaliação, achou-se que esse perímetro era o perímetro necessário, e ficou a comando do primeiro escalão da segurança, como a gente chama, que seria ali o Serviço Secreto, FBI, a parte federal, vamos dizer. A partir do período para ali, fica para os outros órgãos. Que as outras polícias. A polícia do condado. Isso, então varredura, controle de acesso por estradas, fiscalização de carros, veículos e pessoas fora da área do evento. Não estou dizendo que aconteceu. Poderia ser colocado para outro elemento. Aí, este órgão, assessorado pelo escalão, ele vai fazer o seu levantamento. Da onde foi executado o tiro é uma empresa, tá? Uma empresa privada. Ela tem um prédio, tem um estacionamento ali, e realmente eu não sei, né? São várias versões aí, não sei em que momento a ameaça ela ocupou o telhado, não sei se ela foi momentos antes, mas é muito difícil, né? Ela tem ido antes ou durante, por exemplo? É mais fácil, ela já estava lá ou não? Não, pelos relatos, parece que ela foi no dia mesmo, porque parece que ela foi vista em outros locais por outras pessoas. E aí a gente vem aqui, né, o famoso caso, né, da síndrome do cisne negro, né, que é uma teoria que diz que depois que o evento acontece, todo mundo começa a lembrar de coisas. Mas eu vi, foi o que aconteceu aqui no caso do Novo Cangaço aqui em Criciúma. Depois que aconteceu, pessoas, né, nas cidades aí, Siderópolis, Nova Veneza, eu vi um monte de caminhonete passando com um jet ski, achei estranho semana passada. Mas só aconteceu, só lembrou depois. Então, assim, quando o evento acontece, a pessoa começa a lembrar, ou às vezes ela é influenciada por outras notícias e ela começa a dar declarações, até para a imprensa, talvez. Então, isso acontece. Há essa dissonância cognitiva aí, né, nesse momento. Tony, mas olha só, no que você está falando, só para te cortar, nós recebemos aqui, o primeiro transtornado, Lourenço, foi com o Eduardo Bolsonaro. Primeiro, o Eduardo veio aqui e à tarde o pessoal da segurança da presidência veio aqui. Tony, eu fiquei meia hora, fiquei 40 minutos com os caras dando explicação do perímetro da rádio, os caras me devoraram aqui. E eles não queriam nem deixar o Eduardo aqui porque tinha janela de vidro. Exatamente. Eu falei assim, velho, só se eu construir um muro aqui na frente, eu não tenho o que fazer, a rádio aqui. Exatamente. E aí os caras foram verificar os prédios, entendeu? E tem muito prédio aqui diretamente no círculo em volta da rádio. O que eu imagino, se o Eduardo, que é nosso aqui, a gente já fez isso em Criciúma, que teoricamente é um local
tranquilo. Que é mais difícil, né? Ter esse tipo de... Exatamente. Aí quando você fala, Lourenço, que foram 135 metros, é daqui na avenida, cara. Ô, Tony, como é que isso não é coberto, velho? Exatamente. Aí, então, assim, ó, houve uma... Eu não estou e é perto, dizendo tipo que assim, não era várias fábricas. Não, tem 15 fábricas na volta, né? Era uma, cara. Cara, eu não estou. Eu pra minha polícia, a patrulha ali, o xerife ali, sei lá, do condado ali, eles. Como eles. Certo, não acontece nada. Tem esse viés. Eles já também. têm aquele negócio de tipo, cara, não vai acontecer nada, isso aqui é uma paz total, uma cidade tranquila, não tem, loucura, de certo, dá pra puxar aqui os dados de certo de violência da cidade, deve ser quase zero. Deve ser absurdo. Que é Pensilvânia, né? E é interior, não é grande centro, e daí o cara olhou ali, fábrica, cercado, porque tem uma tela, né? Que cerca, uma tela alta. Ninguém vai entrar ali. Só que o problema é que também foi avistado antes, né? E tem os vídeos... chamando tem o pessoal gritando officer, gritando, apontando pro cara lá em cima do telhado, o cara se mexendo lá em cima do telhado. Tu não viu esse vídeo? Eu não vi esse aí. E daí teve um outro cara que tem um Instagram que ele passa, cara, dá pra ver que ele reporta só coisa assim, que ele não posta bobagem, entendeu? E o próprio pessoal do serviço secreto já tinha avistado ele no telhado 20 minutos antes do Trump subir. Então deixa eu explicar ele tava com tinha uma atitude suspeita. Exatamente. Mas eles não conseguiam enxergar a arma. Mas daí não passa um rádio pra ninguém lá olhar. Peraí, vamos lá. Deixa eu explicar isso aí. Cara, é complicado. Então deixa eu explicar isso aí. Então, pra por mim, exemplo, é mais motivação política do que outra coisa. Então não vou entrar nessa seara aqui, como eu falei. A minha análise é técnica. Então vamos lá. Então já tive em diversas situações, tá? Inclusive aqui em Criciúma, o último evento que a gente realizou aqui em Criciúma foi a segurança do Michel Temer aqui na SIC, tá? E eu estava na equipe que fez esse reconhecimento todo, essa parte desse planejamento inicial, desde chegar no aeroporto, os itinerários alternativos, tá? Não é assim, eu não quero estabelecer nenhum tipo de responsabilidade até agora para ninguém, porque até agora não tem nada comprovado. Mas o que acontece? É passível, nós estamos trabalhando com pessoas, e pessoas são passíveis de erro, não deveriam ser, concordo, mas são. E agora vamos para a parte técnica, vamos para a parte da legislação. Eu sempre digo, né, principalmente na questão dos snipers, tá? Existe uma diferença, existe um limite entre o atirador de precisão e o assassino, que é justamente o seguinte: o nosso tiro, ele tem que ter um CPF, ele tem que ser direcionado a uma ameaça, e essa ameaça tem que estar enquadrado num nível de comprometimento X, certo? Por quê? Então, essa questão toda, o vídeo ali aconteceu, cara, 20 minutos por um evento desse, não é nada. A velocidade, você fala? Não, o tempo de resposta, de reação, de entendimento, de análise de informações, por melhor que tenha um sistema de comunicações, por melhor que tenha, é o que eu tô falando, houveram falhas, mas nesse momento é muita coisa, porque, por exemplo, eu estou vendo uma pessoa andando, né, em cima de um prédio, certo? Na verdade, os 20 minutos que está se referindo, só se soube depois. Hoje sabe-se que é 20 minutos. No momento não se sabia. Não sabia que era. Não, porque pessoas começaram a contar esses 20 minutos quando pessoas viram ele próximo à cerca, utilizando um rangefinder, que é um equipamento que usa para medir distância. Só que lá nos Estados Unidos, esse modelo que ele usava é usado para o golfe. Então qualquer um tem, né? E ele também tem um zoom, então ninguém entendeu, provavelmente. Como ameaça ali. Naquele momento, né? Aí depois que vem o evento, alguém fala aquilo, aí aquilo é colocado na mídia de uma forma, então parece que já se tinha. Na verdade, ele começou a chamar a atenção das autoridades quando ele apareceu no telhado. E aí nós vamos entrar na motivação que o Lourenço bem falou. Qual é a motivação dessa pessoa, né? Quando ele planejou, ele sabia. Isso é fato. Os estudos do FBI já na parte da psicologia já levantaram isso aí, já comprovaram isso aí. Ele sabia que a probabilidade dele sair vivo ali era baixa ou zero. Ele sabia que ia ser abatido? Ele sabia. Se ele saísse vivo, né? E o caçar ele. Mas aí era Mas olha o tamanho da motivação disso, cara. Isso. Da loucura que é isso. Entendeu? Então ele foi ali
para quê? Ou acertar, se ele acertar o Trump com o armamento, com aquele armamento que ele tinha, né? Uma mira aberta, uma plataforma R, provavelmente aí uma munição que para nós a gente chama aqui de comum, a M193, 55 gramas aí, do 556 ou do .223, né? Ele foi ali para quê? Para tentar. Se ele não conseguisse o intento dele, de repente o prêmio maior dele fosse, né, atingir o Trump, ele atingiria alguém, ele causaria algum tipo de comoção. Essa é a motivação desse tipo de ameaça. Ele não tem, ele tá distoante da realidade. Causar algum estrago. Exatamente. O estrago que ele causar é suficiente para ele. Tá. Quanto maior, melhor, mas entendi. aquele que mas ele causar... o objetivo, acho que o principal foi derrubar o Trump. Exatamente, claro. Ele não vai ali... O primeiro tiro foi nele. Mas ele levou quantos tiros, o Trump? Ele leva no colete ou não? Isso é cara, verdade? tem uma foto que aparece, tipo um furo uma aqui, manchinha, mas eu acredito que não, porque até porque na frente dele, né? Na frente dele ali tem um teleprompter ali que vai passando o discurso dele e provavelmente, se seguir o protocolo, tem um vidro balístico. Mas é que então, só isso aí, meio lateral. mesmo isso aí poderia ter desviado esse tiro. Entendi. Ele não teve a questão do tiro, né? Ele usou uma mira aberta. Até agora a informação que tem é uma mira aberta. Não tem precisão nenhuma. A 125. Ele utilizou uma mira aberta? Uma mira aberta. Alcimassa. A 130, 125, 130 metros, só o pino da massa já cobre praticamente o corpo do Trump todo. Cara. Então, dizer que ele mirou na cabeça... Caraca, velho. Ele tentou. Foi sorte. Na verdade, foi isso, ele tentou. Talvez ele tenha um pouco de destreza, porque eu não sei qual era a rotina dele, do pai dele, de um clube de tiro e tal. Eles tinham, não sei qual era foi levantado já que a arma que ele usou era a arma do pai. E ele ia frequentemente. Ele ia? Foi levantado também que na legislação lá, né, o pai tendo a posse da arma, né, tendo o direito, o filho pode utilizar, usar, desde que é autorizado pelo pai. Para ir ao stand. Sim. Né? Aí já tem a teoria de que ele falou pro pai que ele iria ao stand naquele dia e acabou se dirigindo que loucura, cara. Pro local. Muita loucura. Mas isso eu que digo, agora vai vindo as especulações. Deve ser por isso que ele não instala um aparelho de mira óptica, porque o pai ia ver que que quer isso aí e tal, uma mira óptica. Exatamente. Porque se ele tivesse botado uma lente, com certeza ele não tinha errado esse tiro. Pelo que se fala, ele era acostumado a treinar num stand de 150 metros. Ou 180, se eu não me engano, agora. Então ele sabia o que tava Mas ele treinava com mira aberta no stand de 180. Isso é o que estão falando, né? Não, pro cara fazer aquele tiro dele ali, cara. Ele tem que treinar, né? Tem que treinar. Um pouco de sorte, mas tem bastante técnica. Isso. Tem bastante destreza no premir o gatilho, no posicionar a arma, saber onde é que tá botando e ali no caso, a mira pra saber a compensação que tem que fazer. Por que eu acredito que não foi esse, assim, se ele conseguisse chegar numa posição, que ele tomasse a posição deitado, tivesse esse tempo, né, de fazer esse tudo, e conseguisse dar o primeiro tiro antes de ser plotado, aí sim. Mas ele efetuou o disparo sentado? Como é que foi? Deitado. Foi deitado. Mas ele já tinha sido abordado, inclusive, por dois policiais. Os dois policiais, o prédio ali tem, acho que são, não me lembro, são 2 metros e pouco de altura. É uma parte mais baixa. Alto, cara. Não, é uma parte baixa do galpão que fica atrás do galpão alto, assim. Os 2 policiais viram, né, nessa questão de todo mundo chamar a atenção. O policial subiram até com um pezinho, um deu aquele famoso pezinho pro outro. Ele subiu, abordou ele, aí que foi visto a possibilidade dele estar com a arma, e aí começou a ser desenvolvido. E a partir daí, ele foi pra posição e começou a executar os disparos. Quer dizer, foi numa pressão, quer dizer, ainda em cima de pressão. Isso, exatamente. Então já tem essa Quer dizer, não foi um tiro tranquilo dele? Não. Ele tava sob pressão ainda. Mas pra ver como ele tava focado. Nesse momento, né, já tinha as equipes de sniper, pelo que eu avaliei ali, aí a pergunta a colocação do Lourenço, se fosse eu, né, realmente eu não sou ninguém, né, não estou no nível do serviço secreto, mas eu teria colocado no mínimo mais 2 equipes de sniper. Eu dei uma olhada no Google ali, atrás do prédio que ele estava tinha uma caixa d'água, tá? E junto, ao lado, anexo a esse
parque de exposições tem um pequeno aeroporto, uma pequena pista de pouso, que serve às autoridades que vêm para o aeroporto. Lá também tem uma outra torre. Então, na minha opinião, realmente, daí o perímetro, se for isso, né? O perímetro ficou curto, ele deveria ser maior, e os snipers. Olhando o terreno, fazendo um giro 360 ali com o Google no terreno, que não é o ideal para fazer uma avaliação, mas nota-se que à frente do evento tem uma estrada, né? Uma rodovia. Então, do nível dessa estrada, olhando para onde estava o palanque, não teria visada para o Trump, porque o terreno é um pouquinho mais alto e ainda tinha uma aglomeração de pessoas, depois mais uma área ali. O ângulo, né? Tá, o ângulo, você então, fala. o que eu acredito que dentro da avaliação dessas duas equipes, a missão deles era cuidar para frente, né? Um ângulo das costas do Trump, né? Para frente do evento ali. A parte de trás, 360 graus, não precisava, porque tem dois galpões grandes e a parte de trás também é mais baixa, então isso aí, e tinha uma arquibancada atrás, então não precisava ter isso tudo. Sim, deixaram pra aquela lateral ali que onde o cara foi. Vamos falar disso na volta, pode ser? Vamos lá. Tenho o prazer de receber comigo aqui duas figuras, dois grandes bruxos, grandes amigos, Lourenço Benedetti, Tony Provenzano, num papo técnico e um monte de achismo também, né, cara? Olha só, o professor Michel Alisson tá dizendo o seguinte: mano, parabéns, meu grande irmão aqui tá dizendo parabéns pelo programa de hoje. Nada como ouvir profissionais com conhecimento, Tony, né? Técnico, show de bola. O Tom tá dizendo parabéns, pessoal, obrigado. Tem um maluco aqui, o Carioca, tá dizendo, mano, tô viciado nessa rádio em vocês, obrigado, um abraço. E o Felipe Bueira tá conosco. A gente já volta, né, com mais esclarecimentos e um pouco mais de informação sobre realmente o atentado contra Donald Trump, com Tony Provenzano e Lourenço Benedetti, do Clube Escola de Tiro 9mm, aqui no Humanos Radio Show. Voltamos, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. Hoje um papo sobre segurança, né? Um papo sobre, estamos tentando elucidar, como diz Tony Provenzano, né? Alguns detalhes sobre o atentado que sofreu Donald Trump semana passada, né, Tony? Semana passada, comigo Tony Provenzano e ele, Lourenço Benedetti, um dos sócios do Clube Escola de Tiro 9mm. Tem um abraço para os nossos amigos, do nosso querido Guilherme Seibold. Tá dizendo aqui, mano, boa tarde, mano, eu também achei estranho o perímetro da segurança, mas vai saber como funciona lá, né? O Seibold tá dizendo exatamente isso, né? Aqui, quando os amigos vêm caçar conosco aqui, fazemos varredura até de cidade e volta, pô, né? Então, ó loucura, né, cara? Não vai muito longe, mano. Subprovenzano tá mandando aqui, ó, já tiraram até o tenente aqui, ó. É um cara excepcional, conhecimento imenso nas áreas de sobrevivência, atividade, uma grande pessoa. Um abraço do Sargento Pimentel, do K9 de Araranguá pra você aí. Muito obrigado aí, Pimentel. Um abraço pra ti também. Tamo junto sempre aí no Canil com as nossas instruções aí. Bom demais. Ô, Tony, ele tava onde? Então, na verdade, ele não conseguiu nem sair do perímetro até agora, pô. Então, tá discutindo o perímetro. A questão é essa, né? A questão do perímetro é isso. Enfim, houve a falha, né? Tanto é que houve o atentado, né? Houve uma falha, a investigação vai identificar onde é que houve essa falha, mas a questão que eu estou levantando aqui é a forma técnica de definir o perímetro, né? E depois a gente vai para os ICs, né? Então o que aconteceu naquele momento foi isso, esse perímetro foi definido, com certeza, e já tem uma declaração aí, né, da diretora do Serviço Secreto, dizendo que esses protocolos já estão sendo reavaliados. Então isso é uma coisa normal de acontecer, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Nós tivemos aí uma sucessão de grandes eventos no Brasil. Então tivemos aí Jornada Mundial da Juventude, Jogos Mundiais Militares, Copa do Mundo, Olimpíada, Paralimpíada, reunião do mais 20 ali da ONU, né? Uma série de grandes eventos. Num estudo feito depois, né, posterior a esses grandes eventos, a gente já percebe que de um evento desse para o outro, muitos protocolos foram mudados. Já tem evolução de protocolo? Já tem evolução de protocolo. A gente sempre fala assim, dentro do jargão militar, né? Sempre ao final de qualquer atividade, seja um exercício, seja uma operação real, existe aquilo que a gente chama da análise pós-ação. Então aquilo acontece ato contínuo ao evento. Acabou o evento, já vão fazer a análise. Para quê? Para
tirar lições aprendidas, ver oportunidades de melhoria. Então isso acontece. Com certeza esse perímetro, essas falhas que houveram agora, para outros eventos já devem estar sendo corrigidas, tá? Não estou aqui levantando responsabilidades, mas com certeza estão sendo corrigidas. Então, disso aí, então, nesse momento, esse era o perímetro designado. E a partir desse perímetro designado, cada agente de segurança, dentro do seu círculo, então a gente tem a segurança pessoal ou imediata, aquela que fica diretamente próxima à autoridade ou às autoridades. Pessoa das malas? O pessoal carrega aquelas malas. Isso, por aí. Não vi nenhum com mala ali. Não tinha mala, né? Por aí. Eu vi, foi só os caras abraçando ele, fazendo o escudo humano mesmo. Ainda me botaram umas 2, 3 mulheres ali que batiam na cintura do Trump. Vão chegar nesse aí. Tem uma análise técnica. Tinha que sair agachadinho pra proteger o resto do corpo. Outro erro também. Parece que faz de propósito as coisas. Nada verdade, contra ter uma segurança mulher, mas bota uma mulher alta. Exatamente. Na verdade, absurdo, aqui, ó, a nossa portaria, tá? Aqui no Brasil, já vamos passar para esse tema aí. Vamos lá. Então, o que acontece? Não vai dar nem tempo, rapaz. Você precisa de 10 programas aqui. O que acontece aí? Vamos resumir aqui. O que acontece aqui, pessoal? Vou dar um exemplo daquilo que eu conheço, daquilo que eu vivi, que é como é que funciona no Brasil, tá? Lá nos Estados Unidos, funciona de uma forma diferente. Então, é selecionado, né? Tem um processo de seleção dos agentes do serviço secreto. No Brasil, né, existe uma portaria interministerial que determina o seguinte: a prioridade para o agente de segurança pessoal do presidente da República e do gabinete da presidência da República são militares das Forças Armadas, podendo ser completado com policiais federais, policiais civis do Distrito Federal, polícia da Câmara e do Senado e Corpo de Bombeiro do Distrito Federal. Senão, essas são... Então, ou seja, todos já vêm para o treinamento de agente com uma vivência militar. Já parte de tiro, tudo isso já vem do seu dia a dia. Lá não. Lá, às vezes, o civil, por uma certa notoriedade ou, né, por um certo grau de instrução ou alguma formação específica que ele tem, ele... Pode virar agente? Ele pode virar agente. Ele não precisa necessariamente vir, né? Tanto o FBI, às vezes, pega pessoas nas faculdades. Entendi. Então, pode acontecer. Aqui já começa diferente. Então, já tem que ser um militar ou um policial para ter uma vivência. Então, vamos lá. Questão da atuação dessas três, não querendo criticar as pessoas, tá? O que eu imagino que aconteça, que é natural acontecer. Se está certo ou errado, não. Mas o que acontece? Já dizia um ditado muito antigo, muito sábio, que mar calmo não faz bom marinheiro, tá? Então, a pessoa veio, passou pela sua formação, agora é um agente. Ela vai ter que ser utilizada inicialmente em eventos de menor classificação de risco. Então, com certeza, aquele ali não era o time 1, 2, 3, 4, nem o 10. Entendi. Aquelas... Entendi. Era pessoas... No meio, elas já passaram por outras funções, já ficaram em segurança afastada, aquele ali, talvez, não sei se a primeira, a segunda, a terceira, mas foi uma oportunidade que elas tiveram de estar na segurança aproximada. E aí acontece a grande diferença daquilo que eu falo, o treinamento e a realidade, né? Naquele momento ali, né, o estresse, tiveram 5 missões, mas 5 missões não aconteceu nada. Quer dizer, não teve um grau de experiência, um grau de vivência. Ali aconteceu. Aí vem aquela questão: o seu treinamento, ele nunca sobe a nível do seu conhecimento, ele desce ao nível da sua prática. Então elas não tiveram a prática, elas nunca tomaram um tiro real, elas nunca tiveram que pegar uma autoridade realmente. Treinaram, mas não foi real. Essa vivência real, ela é muito importante. Por isso que ficou meio atrapalhadão ali. Pode ser. A gente nota, né? Exatamente. Elas não sabiam nem pra onde ir. Meio pastelão ali ficou, né? Parece foi tentar coldrear, não conseguia nem alcançar o coldre. Aí a questão do coldre é aquela questão, né? Que a gente fala, e a gente fala nos nossos treinamentos, né, Lourenço? Sempre, pra todo atirador. Cara, nesse momento que a adrenalina entra,
pode ser que elas seriam capazes de levantar o Trump e carregar ele. Mas elas não conseguem enfiar uma chave numa fechadura. Tu perde a coordenação motora fina. Perde a coordenação motora fina, né? Então, a precisão. Coldrear ali, a gente chama de colocar um quadrado grande dentro de um quadrado pequeno. Tá. Fica difícil. Entendeu? Pelo momento ali. Pelo momento. Tá. Então, com certeza, essa vivência, essa experiência que aconteceu com elas, já vai ajudar elas numa próxima situação. Mas eu então ainda isso acontece, tá? Só deixa eu terminar. Então, assim, não estou dizendo que está certo ou está errado. O que eu estou dizendo é que para que o agente tenha a vivência, a experiência, ele tem que ser colocado na função. E aí vem a questão que às vezes muita gente pega, né, o referencial do filme. Tá. Porque no filme é uma coreografia, todo mundo faz, mas ensaiaram 1 milhão de vezes. O diretor só vai colocar no ar a cena que ficou boa. Entendi. Lá não. Lá é vida real. Lá é vida real, né? Lá é vida real. Então, talvez seja isso que tenha acontecido com ela. Aí o critério, entra a questão, o governo, né, Biden, quando nomeou a diretora do Serviço Secreto, houve lá uma declaração de que 30%, né, Lourenço? Ia ser... o critério de seleção ia ser questão de inclusão e diversidade. E aí fica naquela... Na nossa portaria aqui, tá? Inclusive a altura do agente ou da agente é determinada. É 1,70 m. Ele não pode ter abaixo disso. Mas aí eu não tô dando a oportunidade... Não. Ele pode ir, né? Ele pode ir, só que ele vai ficar lá na afastada. Ele nunca vai... Eu, por exemplo, eu tenho 1,70 m. Eu já participei de equipes que eu era o mais baixo. É óbvio, eu sei que não sou eu que vou ser o VIP. Eu nunca vou ser o VIP. Eu nunca vou ser o cara que tá junto com a autoridade. Porque eu não tenho estatura para isso. Para proteção, inclusive, né, Antônio? Que é básico, é técnico. Eu não vou ficar. Eu não posso ficar chateado. E tem a questão física também. Exatamente. Né? Não adianta botar um cara obeso. O cara tira bem, mas o cara obeso precisa pegar um cara, arrastar o cara. Exatamente. Ele então, não tem quase nem força para se manter em pé, vai arrastar outra pessoa de 110 quilos. Na nossa legislação, tem inclusive o ciclo de avaliação das competências e habilidades. Então, periodicamente, todos os agentes da segurança presidencial são colocados nesse ciclo. E não passou no ciclo. Não conseguiu atingir um objetivo X. Ele vai para uma reciclagem. Na reciclagem, ele não conseguiu atingir, ele é retirado do processo, vai entrar outro. Tony, mas essa grande questão que a gente está levantando, o que nos deixa apreensivo é que, teoricamente, para nós, os Estados Unidos nesse requisito é quase perfeito, é o que se vende para nós. São pós-graduados. Poxa, aconteceu tanta coisa. Já morreu um presidente em pleno exercício. Né, todos aqueles protocolos que a gente copia do FBI, os caras são referência em tudo, velho. Mas a questão do mundo das armas, tudo nasce de lá. 40 vem de lá, tudo vem de lá. Mas é o que eu digo. Doutrina de combate, uma boa parte vem de lá. Aí entra, né? O que eu falo sempre, né? Aí tu olha um troço tão simples, tipo assim, aos olhos, né? Olhando aí que entra aquilo que eu falo sempre. Hoje a gente tá vivendo um mundo aí da internet, da rede social. Todo mundo é especialista, todo mundo é instrutor. E eu sempre falo. É aquela questão, eu nas minhas redes sociais, nos meus grupos ali, o pessoal escuta eu colocar. Eu criei 2 termos, né? É a decoreba operacional e a coreografia tática. O cara pega o protocolo e decora aquilo ali. Perfeito. Né? Pro básico, pra aprender. Mas depois ele tem que lapidar aquilo ali. Nem tudo vai funcionar exatamente como tá ali. É a mesma coisa. A teoria é fácil. Foi alvejada a autoridade, cerca a autoridade, o VIP vai pra cá, o Mosca vem pra lá, o Ala vem pra cá, o outro vai pra... Teoria é fácil. É fácil. Não, isso aí agora quando o cara vai, antes, né? aí quando o cara vai, tem um microfone, tem um fio, tem uma caixa de som. Cada cenário vai mudar. Vai mudar, né? Então, aquilo, eu sempre digo, protocolo
é uma trilha. Mas, ô Tony, não é um trilho. Quantos tiros foram disparados? Quantos disparos? Já falaram em 4, já falaram em 8. Não tem uma precisão disso? O que é interessante a gente ver... Contando por número de vítimas, dá uns 3 ou 4. O que é interessante a gente ver é o seguinte, até quantos tiros foram disparados é importante na investigação, vai ser importante, mas o mais importante é quantos tiros deixaram de ser disparados pela ação dos snipers. Sim. Porque aquele carregador são 30 munições. Caraca. Tá. Então ele poderia ter feito um estrago muito maior. Na verdade, entendeu? Depois que ele atingiu aquilo que eu falei, minimizar riscos. Eu não tenho como ter risco zero, mas eu tenho que ter um plano para minimizar esse risco. Ali foi o que foi feito. Foi minimizado o risco. Mas depois que ele atingiu o Trump, eu acho que ele meteu um ato terrorista daí, né? Quando ele meteu aqueles outros 3, 4 tiros, daí pegou o rapaz lá, o bombeiro aposentado, pegou uma mulher. Ele porque pegou um tiro lá na mangueira. Errou... Tu viu a mangueira hidráulica? Não vi. Tu não viu a mangueira hidráulica saindo óleo assim? Espirrando óleo. Tinha um trator com um braço erguido, segurando uma caixa de som gigantesca. Aí começou a vazar. Um dos tiros pegou na mangueira hidráulica, o braço desce assim bem na hora no vídeo. O braço desce assim. E cai. Então assim, é isso que eu falo, da minha análise, né? Fazendo uma análise bem técnica, houve falhas, isso é óbvio. Uma investigação vai apontar essas falhas, talvez. Agora, eu me coloco nessa posição. Não é o que ele fez, é o que foi impedido que ele fez. O que um elemento armado, bem treinado, impediu que ele continuasse fazendo. Discutir. Entendi. Né? Então esse é o meu... Enquanto eles não parassem ele ia ficar metendo fogo. Exatamente. Porque daí o objetivo dele, o que foi? Pegou no Trump, ele não sabe se o Trump morreu, porque ele viu o Trump abaixando, provavelmente. É multidão daí. Ele de certo ele olhou o Trump abaixando e disse, cara, eu acho que peguei ele, agora vou meter no resto do pessoal que eu vou fazer um estrago, né? Aqui, né? E daí foi onde o pessoal aqueles sniper ele entrava com fogo, disse que eles dispararam em torno de 4 disparos, só que um só pegou, né? Porque provavelmente a luneta deles não sei se estava clicada por um pouco mais longe, teve que puxar zoom de volta, porque aquela luneta que estava em cima daquele 300, eles estavam usando 300 Mag ali, é uma luneta gigante, então ela deve ter uma aproximação de 30. 7 por 35. Imagina se ela estivesse no 20 para 100 metros, cara, o campo de visão fica isso aqui, ó. Isso. Entendi. Porque quanto mais tu dá zoom, mais tu fecha teu campo de visão, entendeu? O 7 ali, ó. O 7 vezes ali já bota 7 vezes, que é o menor zoom que aquela luneta faz. Já puxa a linha pra 14 ele já vai perder. O sniper já vai perder na frente dele. Eu fiz o teste hoje. Eu tenho uma luneta, não é de tiro, é a luneta de observação que tem a mesma 7 por 30, a minha é 7 por 30 por 50 milímetros. Eu fiz o teste hoje, eu medi lá com o rangefinder lá em casa. Eu botei ela no 7 a 100 metros, olhando por dentro dela, 100 metros na minha frente, eu não enxergo nada ao redor. Daria 19 metros, se tu botar no 7 vezes a 135 metros. De perda? Puxaria pra 19 metros, eu digo se ele tivesse no 7 vezes. Isso, então mas se ele tiver no 20, cara, capaz de ele não conseguir nem achar o atirador em cima do telhado. Por isso que ele tira pode ser por isso que ele tira o olho. Pra poder ver. Ele tira pra poder buscar o visual e tentar. Mas que ele levou um susto, ele levou. Tomou um tiro ali, ó. Ele levou um susto. Pelo que eu analisei no vídeo, não tenho certeza, mas parece que um dos disparos foi para essa equipe de sniper. Talvez ele atirou ali, quando ele viu, foi buscar o sniper. Eu não sei se tu viu o vídeo do sniper, ele tava aqui assim, daí dá o primeiro clack, ele faz isso aqui, ó, ele dá uma cabeçada na luneta e abaixa assim, e volta pro fuzil. Deve ter batido então. Que, cara, se tu olhar ali o ângulo de visão desse scope, esse layout aí que o Tony tem, se tu olhar, o ângulo tá muito próximo da onde tá o Trump pro sniper. Então o sniper olhando o cara, de certo ele olhou o bico de frente do fuzil. Exatamente. E a hora que o cara disparou, ele achou que era na direção dele. E por isso que ele faz aquilo ali. De certeza que ele levou um cagaço. Ele achou não tem outra explicação, tiro, cara. então. Não, o tiro passou perto dele, né? Olhando no vídeo ali, a impressão que se tem que impressão, né? Olhando que eu não tenho um equipamento de análise de imagens, né? A minha formação é análise de imagens, mas não tem um equipamento, um software adequado ali em casa, mas observando assim, né? Parece que ele recebe um disparo, pelo menos na direção dele,
Mas eu acho que é por causa que ele viu o estampido, eu acho que ele viu na frente, mas eu acho que o primeiro disparo já é no Trump. Não, o primeiro é ali, eu acho que esse aí acho que é o segundo ou terceiro. Eu não sei, mas eu sei que ele leva esse cagaço, daí volta, aí depois do segundo disparo, ou terceiro disparo, não me lembro, aí há daí dá uma misturança de disparo. Isso. Na filmagem, dá um negócio mais alto, que daí eu acredito que é os snipers atirando, porque daí a captação do som tá pro lado do Trump, então os snipers estão mais próximos, então o som a captação do som do fuzil do sniper é maior, né? A do cara lá tá captando a 100 e poucos metros, né? E aí na questão da atuação dos snipers, né? Imaginando que o setor de tiro deles fosse para frente, em torno ali, essa munição aí, o 300 Winchester Magnum ali, ele tem ali um alcance aproximado ali entre 1.500, 1.300 a 1.600 metros, vamos botar na média, dependendo aí tem que ver a umidade do ar e uma série de coisas, né? Eles estavam com tudo regulado, inclusive o peso da munição para uma longa distância. Eles tiveram que, além de mudar a direção, né, porque eles estavam voltados para frente, eles tiveram que tomar uma posição na diagonal, eles ainda tiveram que fazer o recálculo. Óbvio que eles tinham um equipamento ali. Eu acho que nem mexeram muito, cara. De altíssimo. Não deu muito tempo. Foi questão de fração de segundo o tiro deles. Eles tinham ali um equipamento ali, né? Um rangefinder automático, que ele faz todo o cálculo balístico, né? Ele diz quantos cliques tem que dar lá na. Custa em torno de $10 mil, só para ter uma noção. Eu tenho um ali que não é nem R$1.000, já tem vários recursos, imagina um. $10 mil. Dólares. Né? Então. Quanto é que chega no Brasil? Nem chega. Sem pau. Sem conto, quase. Né? Então, assim, mas a ação deles foi muito rápida. Talvez os primeiros tiros que eles. Independente ali. Eu acho que eles deram primeiro pra ver onde é que batia, pra só reajustar compensar direto na física. Tática, né? Porque a gente tem o seguinte, a gente tem a compensação técnica da luneta, que é aquela que eu mexo nas torres, eu faço o cálculo, e a compensação tática, que eu uso os retículos, as marcações do retículo para fazer a compensação, né? Então, porque não dá tempo, né? Ali tem uma polêmica também, se foi a equipe 2, que é essa que aparece o sniper se movimentando ali, é a equipe 2. Aí tem uma polêmica ali, se quem atingiu ele foi a equipe 2 ou a 1. E onde é que tava essa 1? Que eu não vi isso. Do lado, um do lado do outro. São 2 prédios, eles estão na mesma linha, só que estão mais afastados. Isso eu não cheguei a ver. Tá, Tony, agora você vai ter que voltar com o Lourenço pra mar, porque não deu nem pra gente sair não saímos nem da primeira linha aqui do dossiê do Tony. Tony, obrigado pelo carinho sempre, pelas exposições e pela parte técnica. Eu que agradeço sempre, né? Muito obrigado à audiência aí. Então, o nosso grande objetivo com isso é realmente desmistificar um desconhecimento que existe sobre o mundo das armas, né? Sobre o mundo da segurança, seja ela pessoal, privada, né? E trazer informações baseadas em evidências, em ciência, né? Sair do mundo do achismo e trazer para a parte técnica. Bom demais. Lourenço, sempre um prazer, meu velho. Né? O clube está de portas abertas para os cidadãos de bem. É isso aí. Esse é o primeiro ponto, né? Senão nem aparece. Sempre. Nem aparece. Esse, o resto. Agradecer aí a rádio, ao Mano aí, ao Tony, por ter me convidado aí para participar desse debate que para mim tem tudo a ver com ele. Eu vim aqui só para fazer o contraponto da opinião de fora de um civil comum. E mandar um abraço aí pra toda a nossa equipe do Clube 9mm que tá nos ouvindo aí, a equipe fantástica que a gente tem aí que faz o clube funcionar, mesmo na nossa adversidade que estamos vivendo no mundo atual, mas estamos aí de mãos dadas nessa correnteza, mas se Deus quiser, vamos atravessar esse mar revolto aí, dia vai voltar a ser calmo. Vai passar, né? Com certeza. Vai passar, como o Tony falou, nenhum marinheiro calmo não faz bom marinheiro. Calmo não faz bom marinheiro. Um abraço ao nosso querido Sargento Pimentel aqui, tá dizendo, mano, parabéns pra vocês. Vocês estão fazendo um debate, uma análise que não houve em nenhuma rede de TV no nível no Brasil hoje ainda. E pior que acho que não houve mesmo. Não. Eu acho que as primeiras notícias foi vergonhoso, né? Foi doído, cara. Foi bonito ver aquele jornalista americano tendo que falar pra eles, pô, vocês estão avacalhando aí, ao vivo, né? Tu viu? As primeiras notícias do Brasil foram até vergonhando pra nós. Não, tá cada vez pior, infelizmente. Bom, o que salva o que melhor é nós. É o jornalismo como vocês nós, aqui. Senhores, obrigado pelo carinho, obrigado Tony, obrigado Lourenço, sempre um prazer. E não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos.